27 de dezembro de 1797. Quando ela nasceu, o Brasil era uma colônia lusitana, com a metrópole dividida entre uma rainha insana e um indeciso príncipe regente. Portugal não incentivava a instalação de curso superior e o longo declínio do ouro parecia lançar dúvidas sobre o futuro daquela imensidão tropical. Fazia pouco que Tiradentes tinha sido enforcado e, meses após o nascimento dela, a Bahia era agitada por um movimento de cores radicais que assustava a elite colonial. Quando ela fechou os olhos em definitivo, a 3 de novembro de 1867, o Brasil era uma nação independente. O café havia se tornado o carro-chefe das exportações e os jovens bacharéis há tempos já percorriam o Largo de São Francisco. Ela morreu 2 anos após a vitória contra o Paraguai, no apogeu do governo de Pedro II, filho do homem que ela tanto amara. No espaço de 70 anos, transcorreu a vida de uma das mais extraordinárias mulheres da história do Brasil, Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos. Uma vida do passado é guardada na memória das pessoas porque produziu ações e reações no seu tempo. No caso de Domitila, há algo muito importante a acrescentar. Além de ter influenciado vários acontecimentos da história deste país, ela fez o gesto de ultrapassar determinismos e imposições. Seu destino deveria ser traçado pelo seu gênero e por seu grupo social. Ela deveria ter se casado cedo, tido muitos filhos e, como boa mulher, respeitável, suportar resignada os humores do marido para, ao final, ser lembrada em algum quadro a óleo como matriarca de uma família tradicional de São Paulo. Aos 16 anos, ela deu o primeiro passo desse destino a casar-se com o militar Felício Pinto Coelho de Mendonça. A união foi infeliz, pois ele era dado à bebida e chegou a esfaqueá-la. A percepção do inferno em que tinha entrado despertou nela a vontade de romper com o roteiro previsto. Ela não seria a esposa submissa que, como tantas, aceitaria o desvario do marido como uma sina imposta às filhas de Eva. Domitila, a altiva, afastou-se do violento Felício. A vida de apanhar calada com lágrimas furtivas não fazia parte de seus planos. Sua vida seria reescrita após este começo infeliz. Não aceitara ser mulher espancada em silêncio e, igualmente, não aceitaria o papel ambíguo de mulher separada do esposo na provinciana São Paulo de então. A fortuna quis que ela encontrasse o príncipe regente do Brasil. Que o futuro Pedro I olhasse para uma mulher viva e simpática como Domitila não era novidade, pois ser do sexo feminino já era passaporte para a atenção do impetuoso príncipe. Porém, a paulistana cativou de tal forma o homem que estava libertando o Brasil de Portugal que o primeiro e furtivo olhar se transformou em longa e ruidosa paixão. Se a sina de mulher separada já era pesada, não deve ter sido fácil suportar a diamante do imperador. Do real namorado recebera títulos, mimos e atenção, mas era também por estar ao lado dele que as vozes da corte se levantavam em alvoroço constante. A crítica não era a defesa acirrada da santidade do matrimônio. A sociedade admitia, com serena tranquilidade, que um homem poderoso tivesse amantes. O decoro exigia apenas que ficassem em segundo plano, que aceitassem um papel marginal e oposto ao da respeitável consorte oficial. A esposa pertencia ao Natal e às naves públicas das igrejas, o nome e a honra. Às amantes restava o 26 de dezembro e os encontros noturnos, os bastardos e a infâmia. Mas Pedro I era Pedro I e nunca fora hipócrita. Desfilava com sua amada à luz do dia e deixava que ela frequentasse as festas ao lado da culta imperatriz Leopoldina. Se a Pedro faltava hipocrisia, a Domitila faltava a vontade de se enquadrar no papel de cortesã oficial. A combinação destas duas forças, de dois espíritos fortes e independentes, colaborou para que o casal chamasse tanta atenção. Por 2 vezes num prazo tão curto, Domitila, a bela Titília, havia reescrito seu destino. A primeira, quando se afastou de um casamento malfadado. A segunda, quando não se submeteu ao papel que a alcova impunha. Era orgulhosa, ativa e expressava suas opiniões com assombrosa certeza. Enfrentava de forma aberta o poderoso ministro José Bonifácio. Influenciava o real amante para que o primeiro curso superior fosse instalado na sua cidade natal, São Paulo, antes de um centro mais tradicional do Nordeste.
As características que em um homem são tidas como força de caráter e convicção dão margem em uma mulher à crítica inversa. Mas a ousadia tem preço. O atrito com Bonifácio precipitou a demissão do ministro. O antagonismo Bonifácio-Domitila tinha causado esta vontade imperial: dar a ela o título de Marquesa de Santos, terra natal do seu desafeto. As vozes alteavam. O desgosto da imperatriz e sua morte precoce foram sempre atribuídos à marquesa. A vida pessoal de Pedro I canalizava também os ressentimentos políticos contra sua veia de absolutismo bragantino. Disfarçadas de defensoras da moral, vozes descontentes, desde a dissolução da Constituinte, aumentavam ano a ano. Com a morte de Leopoldina e diante da possibilidade de uma nova imperatriz, Amélia de Beauharnais, veio o momento da separação do casal. Por quase 7 anos ela estivera com Pedro, mas este não era o fim de Domitila. Quando retornou a São Paulo, impuseram-lhe o papel ambíguo de ex-cortesã. Porém, mais uma vez, ela reescreveu o destino. Ao contrário do primeiro casamento, decidiu se unir por vontade própria com o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, que havia participado de um novo ciclo de agitações durante os instáveis anos iniciais da regência. No inquieto líder militar, Domitila pode ter reencontrado a força e a energia que lhe atraíam em Pedro. Casaram-se. E a marquesa compôs um último roteiro para si, o de eixo da vida cultural e social de São Paulo. Seus saraus se tornaram famosos e ela atingia com cosmopolitismo a acanhada São Paulo. Protetora da faculdade que ela incentivara a vir para cá, auxiliava alunos pobres, especialmente durante os anos da Guerra do Paraguai. Tornou-se um anjo de caridade. Suas festas eram as mais concorridas e sua ação social ia apagando dos comentários das beatas encarquilhadas o tom de muxoxo com que tinha sido recebida. Ficara grávida 14 vezes com 3 grandes amores. Sua religiosidade se intensificou com o passar do tempo. Morreu perto de completar 70 anos. O cortejo funerário da marquesa dirigiu-se ao Campo Santo da Consolação, o primeiro cemitério público da cidade, inaugurado graças aos recursos doados por ela mesma. A posteridade reescreveu à sua revelia outra mudança de roteiro. Talvez pelo intenso carisma e liderança que exerceu em São Paulo, talvez pela benemerência crescente das últimas décadas, a marquesa recebe até hoje, em seu túmulo, velas votivas por graças alcançadas. Alcançada a condição de santa não oficial, esse parece ser o epílogo das muitas mudanças pelas quais a vida da marquesa passou. Como Heloísa e Joana d'Arc na Idade Média, como Maria Quitéria na independência do Brasil, ela reescreveu seu destino e tornou-se sujeito de sua história. Como mulheres citadas antes, pagou preço alto por isto. Se não ardeu em tribunal eclesiástico como a donzela de Orleans, certamente foi queimada inúmeras vezes pelos olhares de outras mulheres que tinham decidido que os roteiros eram imutáveis. Mas seus críticos passaram e ela ficou. Esta exposição hoje lembra como a vida da Marquesa de Santos cruzou-se com Dom Pedro e com a história do Brasil. Como uma paulista foi parar no centro político do Império e como deixou marcas em sua cidade amada até o fim dos seus dias. Que a figura da Marquesa traga um pouco mais de compreensão sobre as origens deste país e do primeiro reinado, da nossa independência e da primeira Constituição, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e do passado de São Paulo, hoje o estado mais populoso e pujante da Federação. A exposição é uma iniciativa da Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, em parceria com a Casa do Saber, e tem a curadoria de Leandro Carnal. Este evento tem o apoio do advogado Pierre Moureau, descendente direto desta notável mulher.